Olá, meus amigos, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aí com 2 semanas. Professor Gabriel Quintanilha, que alegria te ver aqui, meu amigo. Obrigado pela presença. Professor Alessandro Pinasti também. Estamos com 2 semanas sem grupo, problemas de saúde, etc., do dia a dia. Vamos retomar hoje com um tema que é muito interessante, que é o chamado arrependimento posterior. Eu recebi aqui algumas perguntas. Oi, Daniela, Gize, Gustavo, vamos lá, todo mundo. 3 perguntas. Pois é, o Sanches está também agora ao vivo. Rogério, meu amigo, um abraço para o professor Rogério Sanches, que está ao vivo agora também. Nós não vamos nos comunicar agora, porque eu estou ao vivo também, mas vamos retomar, já combinamos, aquele debate que nós fizemos. Vamos escolher um tema muito legal para debater com vocês. Vamos lá. Primeira pergunta sobre o chamado arrependimento posterior veio do Carlos Fernando. Pessoal, agora vamos lá. Vamos começar os estudos. Eu estava com saudades. 2 semanas sem vê-los, sem poder tirar as dúvidas de vocês. Vamos então agora trabalhar, manter aquele nosso ambiente de sala de aula, aquele ambiente silencioso, aquele ambiente respeitoso com o colega. Vamos evitar falar para não tirar a atenção dos outros, porque a dúvida de um é a dúvida de muitos. Vamos lá. Primeira pergunta sobre o arrependimento posterior do Carlos Fernando. Eu queria falar com vocês uma coisa. Antes de entrar nas perguntas, eu queria fazer uma introdução. Será que eu posso? Eu queria não só responder as perguntas, mas aproveitar o ensejo para fazer uma introdução desse tema, do arrependimento posterior. O Código Penal diz assim, no artigo 16. Pega o seu código, olha lá. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Muito bem. O legislador, ele quis o quê? Ele quis encorajar o agente que praticou um crime sem violência ou ameaça à pessoa, até a denúncia ser recebida, quis estimular o agente a restituir a coisa, a reparar o dano. O direito penal trabalha com lesão ao bem jurídico. Então, se eu repuser o bem, por exemplo, subtraído, eu tenho uma redução de pena. É merecido? É porque se eu repuser o bem, se eu reparar o dano, eu estaria reparando aquela lesão ao bem jurídico. O direito penal só vai intervir onde houver lesão ou perigo ao bem jurídico. Se eu causei um dano ao bem jurídico e houver a reposição, eu diminuo o dano ao bem jurídico causado. Tá bem? Então vamos lá. E o Código Penal, o legislador em geral, ele sempre estimulou o agente a reparar o dano. Eu não sei se você percebeu, mas o legislador, ele sempre estimulou o agente a promover a reparação do dano. Quer um exemplo? Para obter o sursi da pena, a suspensão condicional da execução da pena, o artigo 78, parágrafo 2º, 78, parágrafo 2º, condiciona a concessão do sursi da pena à reparação do dano. Outro exemplo, para obter o livramento condicional, o artigo 83, inciso 4 do Código Penal, repito, 83, inciso 4, exige a reparação do dano. E o sursi processual, o artigo 89 da lei do GCRIM, também condiciona a concessão do sursi processual à reparação do dano. Você quer ver outra coisa? Artigo 91, inciso 1 do Código. O 91, inciso 1, como efeito da condenação, torna certa a obrigação de indenizar. Então o Código Penal sempre estimulou o agente a reparar o dano. O nosso amigo Carlos Fernando, de Salvador, ele fala assim, Gabriel, lá um dos requisitos desse instituto é o crime não ter violência ou ameaça à pessoa. Muito bem. Ele pergunta se
essa ausência de violência ou ameaça à pessoa abrange a violência imprópria. Mas, Gabriel, o que é a violência imprópria? Por exemplo, no roubo, nós temos a violência imprópria. A violência própria, com P de pato própria, é aquela em que há a força física. A violência imprópria, por sua vez, nela não há força física. Ué, Gabriel, como pode haver violência sem força física? Por isso que ela é chamada imprópria. Imprópria, tá bem? Porque não é propriamente dito uma violência, mas imprópria. Muito bem. Deixa eu abarcar esse tema, deixa eu abranger o tema todo e responder a pergunta do Carlos Fernando. O artigo 157, por exemplo, diz: subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, com violência ou grave ameaça à pessoa, essa violência é a violência própria, ou depois de havê-la reduzido por qualquer meio à impossibilidade de resistência. Essa redução da vítima à impossibilidade de resistência é a violência imprópria. Por exemplo, eu coloco na sua bebida um sonífero, você adormece, você apaga, está adormecido, eu subtraio seus bens e vou embora. Eu lhe reduzi a impossibilidade de resistência. Isso é roubo com violência imprópria, tá bem? Eu estou do lado de fora da sua residência e vejo que você entrou no banheiro. Eu pulo o muro, eu pulo a janela, tranco você dentro do banheiro por fora. Quando eu tranco você lá dentro, eu lhe reduzi a impossibilidade de resistência e subtraio seus bens. Isso é roubo. Isso é roubo com a violência imprópria. E aí, presta atenção, um dos requisitos para a aplicação desse instituto de hoje, o arrependimento posterior, é o crime não ter violência ou ameaça à pessoa. Vamos abranger todo o tema. No que toca a esse requisito, vamos lá. A violência contra a coisa impede o arrependimento posterior? Não, não exclui benefício. O que exclui, o que impossibilita a sua aplicação é a violência à pessoa. Então a violência contra a coisa, por exemplo, Bruno, eu pratico violência contra a coisa, um crime de dano, eu quebro o seu computador e depois te dou um novo de presente. Então a violência contra a coisa não impede a aplicação do instituto do arrependimento posterior. A violência culposa impede, por exemplo, na lesão corporal culposa, eu posso ter, se eu reparar o dano, se eu custear seu tratamento, levar você ao médico, etc., não é? Não é arrependimento eficaz porque já consumou o crime. Seria o posterior, tá bem? Impede? Ora, o legislador, quando falou violência, ele quis abranger a violência dolosa. Então, se eu viro para o lado, dou uma cotovelada, por exemplo, em um aluno que está assistindo a aula sentado, é uma lesão culposa. A lesão culposa não impede a aplicação do instituto, tá bem? Gabriel, e a violência imprópria, que é a pergunta do nosso amigo Carlos Fernando de Salvador. A violência imprópria impede a incidência do instituto do arrependimento posterior? E aí? Vejam, a violência imprópria impede sim. O legislador, quando empregou o termo violência ou grave ameaça, ele foi genérico, ele foi abrangente. Quisesse o legislador definir, distinguir a violência própria da imprópria, ele teria feito como fez no 157, por exemplo. No entanto, não fez. Não o fez. Quer dizer, falou violência ou grave ameaça à pessoa. Como ele foi genérico, abrange qualquer violência. Seja a violência própria, que é a física, seja a violência imprópria, que é a redução da vítima à impossibilidade de resistência. Então, Carlos, respondendo a sua pergunta, a violência imprópria impede, inviabiliza a incidência do instituto do arrependimento posterior. Tudo bem? A segunda pergunta é do Feliciano de Belém. Ele fala assim: Gabriel,
Naquele caso lá que você mencionou na aula, no caso do artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, que traz o instituto do desvio subjetivo de conduta ou cooperação dolosamente distinta. Como assim? Aquele clássico exemplo, né? A e B vão furtar uma residência que sabem estar vazia. Na divisão de... Primeiro presta atenção, Rodrigo, depois vem as perguntas, tá? Vamos lá. A coautoria ela é baseada na divisão de tarefas. Na divisão de tarefas, eu tenho a tarefa de um e de outro. O A ficará do lado de fora da residência vigiando, porque se alguém aproximar-se, ele pode avisar ao B, e o B vai ingressar na residência e subtrair os bens que lhe guarnecem. Muito bem, eles querem praticar um furto de uma residência que sabem estar vazia. O A fica do lado de fora e o B entra. Vamos lá. Só que, o que acontece? Quando o B entra, naquela residência que imaginavam estar vazia, tem um morador lá. O B depara-se com um morador. O que o B faz? Agride o morador e subtrai o bem. É o caso clássico, é o exemplo clássico do desvio subjetivo de conduta, não é? Durante a execução do crime, desvia sua conduta para praticar um crime mais grave. Nesse caso, o A vai responder pelo furto, não é? E o B pelo roubo. Se você for ao 29, parágrafo 2º, você verá que o parágrafo 2º, ele refere-se a quem não desviou. Se um dos concorrentes, diz a lei, quis participar de um crime menos grave, é o A. No caso, a lei se refere àquele que não desviou a conduta, aquele que se manteve fiel ao dolo, ao crime cogitado. O A queria desde o início furtar junto com o B, e o B desvia a conduta para praticar o mais grave. Não preciso dizer, vocês sabem, que, cirurgicamente falando, esse desvio ocorre exatamente durante o ato executório, tá? Muito bem. Aí a pergunta é essa. Bom, o A responde por furto, o B por roubo. Ok. Se posteriormente, o A restituir a coisa. Imaginem que levaram uma televisão. Se depois arrependido, depois de consumado, o A providenciar a restituição da televisão intacta, como estava antes de ser subtraída. Vejam, o A terá direito ao arrependimento posterior e redução de pena. Ok, porque o A que não desviou sua conduta, ele não agiu com violência ou ameaça à pessoa, ao morador. E o B? O B terá direito? A questão aqui não é nem saber se o Instituto comunica-se ao coautor ou não. A questão fica antes disso. Fica lá nos requisitos. Como o B, ao entrar na residência, deparou-se com um morador e agrediu-lhe para subtrair, como o B, no seu desvio subjetivo de conduta, usou violência contra a pessoa, ele não terá direito ao instituto do arrependimento posterior, tá bem? Então, cuidado com isso. Olha aí, desvio subjetivo de conduta em arrependimento posterior, fiquem ligados, muito atentos aos requisitos. O primeiro deles é esse, não ter violência nessa pessoa. A sua pergunta, Feliciano, foi muito boa, tá? Parabéns. Terceira pergunta que eu selecionei, do Alberto de Recife. Vamos lá, Alberto de Recife. Gabriel, a reparação... Olha que pergunta interessante do Alberto. A reparação do dano. Pessoal, as perguntas são depois, tá bem? Vamos lá. Gabriel, a reparação do dano. Imagine você. O sujeito foi lá, furtou a bicicleta de alguém. Caramba, o pai dele descobriu, ficou pé da vida, que absurdo! Não criei meu filho para ser delinquente. O pai pega a bicicleta e entrega de volta à vítima, que é o vizinho do prédio do lado. Nesse caso, a restituição da coisa não foi por quem praticou o crime, e sim por outra pessoa, né? Então a pergunta do Alberto é essa: se a reparação do dano ou se a restituição da coisa
for feita por outra pessoa, há a incidência desse instituto, ou seja, imagine que eu furto o seu notebook na aula e depois, sei lá, o meu irmão te indeniza. A pergunta é, essa reparação do dano, essa restituição da coisa, que é o segundo requisito do Instituto da Repreensão Posterior, tem que ser pessoal. Se outra pessoa reparar o dano, ou se outra pessoa que não é agente do crime restituir o bem, existe ou não a incidência, o agente pode obter ou não o arrependimento posterior com a redução de pena. Meus amigos, em doutrina, duas correntes disputam esse tema. Primeira posição, é possível sim que a reparação do dano ou a restituição da coisa seja feita por outra pessoa, ou seja, não precisa ser pessoal. E por quê? Se admite que ela pode ser feita por terceiros. Ora, a finalidade desse instituto é a reposição do bem, é a reposição da lesão ao bem jurídico, ok? É a restituição da coisa ou reparar o dano. O que importa é que a vítima terá a reparação do dano ao bem jurídico, patrimônio, por exemplo, ou a restituição da coisa furtada, por exemplo. Se ela obtiver essa reparação do dano, se ela obtiver a restituição da coisa, está atendida a finalidade do Instituto do arrependimento posterior. Nesse caso, pode sim, tá bem? Essa posição é defendida por Luiz Regis Prado, entre outros autores. Luiz Regis Prado, entre outros autores, tá bem? Segunda corrente doutrinária. Ora, nesse caso, não pode ser feita por outra pessoa, ou seja, a reparação do dano ou a restituição da coisa deve ser pessoal, sim. Por quê? Deixa eu terminar a controvérsia, depois eu dou uma majoritária, tá? Para não atropelar as informações. O legislador, sempre falei para vocês no início, sempre estimulou o agente a reparar o dano ou a restituir a coisa. Então só poderia ter direito ao benefício da redução da pena se o agente pessoalmente restituísse o bem ou reparasse o dano. O arrependimento é pessoal. O arrependimento é daquele que pratica o crime, tá bem? Nesse caso, portanto, se não for pessoal, a mãe do agente foi lá e devolveu a bicicleta por ele furtada ao vizinho. Não tem direito ao arrependimento posterior, tá bem? Essa segunda corrente é a posição defendida, entre outros autores, por um grande autor, não sei se vocês conhecem, porém chama-se Álvaro Mairink da Costa, tá bem? O professor Álvaro Mairink, eu sempre digo que ele é o desproporcional, porque o professor Mairink é do Rio de Janeiro, ele deve ter uns 85 anos, e o seu conhecimento é desproporcional ao tempo de vida, porque parece que ele estuda direito penal há 200 anos. Então fica aí o meu elogio, a minha admiração pelo professor Álvaro Mairink, porque tenho muito carinho também, tá? Qual é a majoritária? É o desembargador. Qual é a majoritária? A maioria, não tem majoritário, nem todos os autores comentam isso, mas numa prova objetiva, por exemplo, ou discursiva, ou oral, eu iria com a primeira corrente, que é do Luiz Regis Prado, que é um autor também muito bom e aceito nas bancas dos concursos, tá bem? Muito bem. Foram essas as 3 perguntas, tá bem? Vamos lá. Agora, 10h20, eu queria saber de você. Agora eu respondi as perguntas dos alunos que fazem o curso online. Quero saber agora de vocês quais são as perguntas de vocês que não são meus alunos, tá bem? Mas que estão aí comigo estudando. Já me anteciparam uma pergunta que eu vou responder agora, tá? Então não pergunta não, antes de eu responder essa aqui. Gabriel,
o arrependimento posterior se comunica a um dos agentes se naquele caso que você deu não houvesse ninguém na residência, tá bem? O A ficou lá de fora, o B entrou. O B entrou. Muito bem, o B subtraiu e foram embora. 2 dias depois, o A restitui a coisa. A diferença entre, se ficar de conversa, eu vou dar falta para os dois, hein? Conversa paralela na minha aula. Brincadeira. No primeiro caso que eu dei para vocês, o B usou violência contra um morador. Aqui não houve violência, entendeu? Não há violência, não houve violência. Então, o A ficou do lado de fora da residência, o B entrou e furtou. 2 dias depois, o A restituiu o bem, tá bem? Vejam, o A tem direito ao arrependimento posterior e o B, em outras palavras, o arrependimento posterior comunica-se ao coautor. 2 correntes também disputam esse tema em doutrina. Vamos lá. Primeira corrente, comunica-se sim, porque esse instituto ele é de ordem objetiva. Sendo uma circunstância objetiva, comunica-se a todos os coautores. Portanto, aqui o B seria também alcançado pelo arrependimento posterior do A. Posição que é um pouco majoritária, defendida pelo Rogério Greco e pelo Fragoso, tá bem? Porém, uma segunda corrente entende que não. Não por quê? Porque não há aqui uma circunstância objetiva, e sim subjetiva, portanto não comunica. Então, nesse caso do A e o B, o A teria direito a incidência, redução da pena pelo arrependimento posterior, e o B não teria, que é a posição do Luiz Regis Prado, tá? A primeira corrente é um pouco majoritária, tá bem? Vamos lá, agora sim, mais perguntas de vocês. Como diferenciar o furto de uso do arrependimento posterior? Como diferenciar o furto de uso do arrependimento posterior? Rodolfo, tua pergunta eu respondi, tá vendo? Assim próprio tá respondendo lá no começo eu respondi. Você vai diferenciar pelo dolo, tá bem? No furto de uso, desde o início, violência imprópria, André, também já respondi lá, pega do início lá depois, na reprise. No furto de uso, desde o início, o agente já subtrai sem o chamado animus rem sibi habend, sem a intenção de assenhoramento definitivo, sem a intenção de ser proprietário da coisa. No arrependimento posterior, ele tem essa intenção, consuma a infração penal e depois restitui o bem ou repara o dano. Então a diferença reside exatamente no dolo do agente. Ok? Vamos lá. Cabem crimes formais? Cabe. Claro que cabem crimes formais. Tudo bem? Mais perguntas? Gabriel, qual é... Boa pergunta, Rodolfo. Qual é o critério para redução de pena? Vamos lá. Pela lei, a redução é de 1/6 a 2/3. São 2 critérios, Rodolfo. O primeiro é a celeridade e o segundo é a voluntariedade. Quanto mais, vou repetir, celeridade e voluntariedade. Quanto mais rápida e verdadeira voluntária for a reparação do dano, diminui do máximo. Quanto mais lenta e menos sincera, menos voluntária for, reduz do mínimo. O Supremo Tribunal Federal disse isso, anotem, no informativo 608. Supremo Tribunal Federal, informativo 608, abordou esses 2 critérios, enfrentando-os. Tá bem? Próxima pergunta, vamos lá. Cabe... Não é para dar bizu. Aqui é para fazer perguntas. Vamos lá, não confundam as bolas. Tá bem? Vamos lá. Gabriel, a súmula 554 extingue a punibilidade? Aí que tá. A súmula 554 do STF diz que o pagamento do cheque, etc. A súmula, amigos, presta atenção no que eu vou falar agora, tá?
a súmula é uma hipótese de arrependimento posterior, sim. Só que a súmula 554, ela é lá da década de 60, mais ou menos, do século passado. O Supremo Tribunal Federal, não sei se você sabe disso, ele ficou cerca de 30 anos sem editar súmulas. Então, isso, 30 anos. Essas súmulas, 554, 603, 610, são de 1960 e tudo mais, ok? A súmula é antiga. Posteriormente à súmula, na reforma de 84, o legislador inseriu no Código Penal o quê? O artigo 16. Então a pergunta é, a súmula é anterior ao artigo 16. E a súmula é uma hipótese, traz uma hipótese de arrependimento posterior. Só que as consequências são diversas, porque na súmula não há crime. No artigo 16, há crime, tem condenação e tem aplicação de pena reduzida, mas tem condenação, gera reincidência, não é? Pois então, amigos, será que o artigo 16 esvaziou a aplicação da súmula? Resposta: não. Como a súmula é mais benéfica ao agente, a súmula continua a ser aplicada mesmo com o advento do artigo 16 na reforma operada em 1984. A doutrina sobre isso é pacífica, a jurisprudência também, tá? E notem vocês que a súmula e o 16 não conflitam, não tratam de coisas evidentemente diversas, questões antagônicas. É evidente que no conflito, vamos aprofundar então, vamos lá. No conflito entre lei e súmula, é evidente que a lei tem que prevalecer, ok? Prevalece sobre a súmula, por quê? Porque a lei é um ato emanado do Poder Legislativo. A lei tem algumas características que a súmula não tem. Por exemplo, generalidade, abstração, coercitividade, imperatividade. É um ato estatal. A súmula, se não for vinculante, e não o é, a súmula é uma simples orientação jurisprudencial que não tem generalidade, não tem abstração, não tem coercitividade, não tem imperatividade. Então é evidente que no conflito entre a súmula e a lei terá prevalência. A lei prevalecerá sobre a súmula quando houver uma espécie de antinomia, ok? Ou seja, quando conflitarem, nesse caso, o artigo 16 e a súmula 554 em nada conflitam. Notem bem, o que elas possuem são consequências diversas, mas ambos os institutos, a lei e a súmula dizem que o pagamento do cheque, por exemplo, é uma forma de o agente arrepender-se depois de consumado o crime. Então elas tratam do mesmo instituto, ok? E os institutos, lei e súmula, não conflitam, tá bem? O que acontece? O que eles têm são consequências diferentes. Entenderam isso? Vamos lá. Última pergunta, do Rodolfo. Boa pergunta. Se a vítima se recusar a aceitar o arrependimento? Boa pergunta. O agente quer reparar o dano, quer restituir o bem, e a vítima se recusa. Não quero não. Eu quero te ver condenado à pena máxima. Não quero. Tá, a bicicleta tá velha, não quero mais não. Não é? O agente consuma o crime, depois ele procura voluntariamente reparar o dano ou restituir a coisa. A vítima se recusa. A recusa da vítima, não é, impede a aplicação desse instituto? Resposta da doutrina: não. Não. Professora Isabelle Kishida, que bom tê-la aqui, é um prazer. Então vejam, vamos lá. A recusa da vítima impede o agente de obter? Vejam vocês, lá no começo eu disse
A intenção do legislador foi fazer com que o agente se arrependesse e restituísse o bem, não é? Repusesse a coisa. Vejam, o agente se arrependeu e ele quer reparar o dano ou restituir a coisa. Se houver recusa por parte da vítima, o agente arrependeu-se sim, logo ele tem direito ao benefício do arrependimento posterior e com a redução da pena. A recusa da vítima não afasta o arrependimento posterior do agente. Portanto, nesse caso, mesmo que haja a recusa, há a incidência do Instituto. Então a gente faz o quê, Gabriel? Ele foi lá, furtou a bicicleta, depois quis devolver, a vítima não aceitou, a doutrina recomenda. A coisa deve ser entregue à autoridade policial. E a autoridade policial providenciará a entrega da coisa à vítima. Tudo bem, gente? Muito bem. Chegada a hora, queria encerrar o grupo de hoje agradecendo a presença de vocês. Não, André, obrigado. Mas, André, eu não sou o melhor professor. Eu nunca fiz concurso para melhor professor. Eu não me intitulo melhor professor. Eu sou apenas um professor que se dedica à minha matéria e quero estar sempre com vocês, tá bem? Estudando. E, inclusive, feriado como hoje, tá? Por falar em feriado 7 de setembro, dia da independência, eu quero que vocês entendam que só o estudo traz a independência. Seja ela qual for, a independência financeira, a independência social, ok? A independência econômica, só o estudo traz a independência. Seja ela qual for, tá bem? Sempre o melhor caminho é o estudo. Pessoal, muitos me perguntaram, deixa eu avisar logo aqui ao vivo. Na semana que vem, eu vou começar uma nova fase do meu grupo de estudo preparatório para delegado de polícia do Rio. Também é o grupo de estudo do edital ponto a ponto. Eu pego o edital e esgoto ponto a ponto todos os temas do edital. Ou seja, não vai cair, a ideia é que não caia na prova nada que nós não tenhamos visto no grupo de estudo. Ok? Na semana que vem eu começarei uma nova fase. Se você tiver interesse, as vagas são limitadas, a turma tá cheia, tá? É só presencial no Rio de Janeiro, ok? Se você tiver interesse, manda para mim um e-mail que eu te repasso todas as informações por e-mail. Gabriel, qual é o seu e-mail? Olha, é uma coisa muito difícil. É o meu nome e a minha matéria. gabrielpenal@yahoo.com.br gabrielpenal@yahoo.com.br, tá bem? gabrielpenal@yahoo.com.br. Alguém falou: "Ih, Gabriel, tô sem dinheiro, tô duro". Então você é mais um bem-vindo ao time que está duro sem dinheiro. Não tem problema não, amigo. Para você que está sem dinheiro, grana tá curta, tem Periscope, tem YouTube, tem aula gratuita, vem pra cá, que aqui a gente dá verdadeiras aulas de direito e você pode aproveitar, tudo bem? Pode aproveitar. Então tá sem grana? Vai pro YouTube, tem muita aula no YouTube, né? Quer estudar feminicídio? Bota lá, Gabriel Habib Feminicídio, tá bem? Então vamos lá. Vai pro YouTube, vem Periscope, tá bem? Aulão gratuito, dica no Facebook. A dureza não vai te impedir de estudar, tudo bem? Meus amigos, obrigado pela companhia, um abraço, até quarta-feira que vem e tchau!